Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as eleições. Vocês viram que pelas últimas pesquisas o Jair Bolsonaro deu uma estiringada na frente, né? Uh, os votos úteis não, a transferência de voto para o Haddad está sendo razoável, mas aqui eu gostaria de entender como é que existem pessoas que acreditam em certas coisas. Primeira coisa, a candidatura do PT. É pela primeira vez na história das democracias, um partido político lança uma candidatura através da prisão. Condenado. Aí você não fala, mas não tem prova, não tem prova. Não tem prova. Para vocês, não tem prova. Mas vocês estão esquecendo uma coisa. Vocês falam tanto de perseguição e deixar uma coisa bem clara, o Sérgio Moro já está com o processo do sítio de Atibaia totalmente pronto. É só ele proferir a, a sentença. E esse tem prova física, que é o que vocês tanto reclamam. Só que o juiz Sérgio Moro, para não atrapalhar as eleições, ele está esperando acabar as eleições para pôr esse processo em julgamento. Então, aqueles que acreditam que o Lula pode ser indultado, pode sair da cadeia, ele não vai, porque ele vai receber a segunda condenação antes do Fernando Haddad, se Deus quiser, não assumir o governo. Já foi falado pela Gleisi Hoffmann e pelo. Como é que é o nome lá do outro que gosta de talco? O Lindenberg Faria, que quem vai comandar é o Lula através da cadeia. Agora vocês imaginem nós termos um presidente que tem toda a hora ir até Curitiba para saber o que ele vai fazer. Já foi até falado que o ministério, quem vai determinar os nomes é o próprio Lula. Então nós vamos ter um poste, de novo, como a Dilma, né? Onde quem dá as ordens é o Lula. E os exemplos históricos sobre isso não são nada bons. Eu não vou lembrar o nome do que foi eleito, mas foi um dentista lá na Argentina que ganhou as eleições, né? Perdoou o Perón, né? E determinou novas eleições. O Perón assumiu, depois ele morreu, subiu a Evita e a gente sabe o que isso causou, né? Um golpe e uma ditadura militar. Então, eu ainda não entendi como é que pessoas que se dizem inteligentes, se dizem cultas, se dizem artistas, eles podem se unir com marginais. Aí depois eles reclamam e falam do Alckmin que fez acordo com o PCC aqui em São Paulo. Qual a diferença de fazer o acordo com Marcola dentro da cadeia em São Paulo e fazer os acordos com o Lula dentro da cadeia? Nenhuma. Agora, se vocês acham que o Lula vai, ou o Haddad, né, o poste dele, vai fazer com que o Brasil volte ao seu primeiro governo, isso é um engano, porque houve uma série de coincidências econômicas e históricas que fizeram com que o primeiro ano do presidente Lula fosse bom.
Não vou negar que não fosse bom. Mas ao invés dele manter e melhorar a situação econômica do país, o que ele fez? Ele começou a subtrair e a dividir. Então, ele aumentou a máquina pública, ele inchou os gastos do governo, colocou todos os seus amigos para trabalhar em cargos públicos e depois foi amarrando isso no orçamento do Brasil. Hoje não se pode fazer mais nada. Por quê? Porque o Lula deixou uma herança de funcionários públicos com regalias absurdas que não se consegue tirar. Aí falam, bom, mas é melhor o ladrão do que o machista. Onde isso? Vamos fazer o seguinte, me mostra alguma situação em que Bolsonaro atacou deliberadamente mulher, negro, índio ou alguma coisa, com provas, como vocês dizem, né? Eu mostro as provas do Lula. Que tal? É um bom acordo. Você me prova e eu te provo. Agora, eu não entendo como é que uma pessoa que defende penas maiores para estuprador é contra a mulher. Não foi o Bolsonaro que falou que a mulher dele só servia para deitar na cama com ele. Foi o Ciro Gomes. Não foi o Bolsonaro que falou que a ministra do Superior Tribunal tinha grelo duro. Foi o Lula. Então eu não entendo, né? Aliás, eu entendo, né? Por que toda essa ação contra o Bolsonaro? Porque a mamata vai acabar. Vai acabar esse aparelhamento feito pelo PT. Então, funcionário público está contra ele, professor está contra ele, está todo mundo contra ele. É óbvio que estão. É óbvio. Porque o que ele defende é tudo aquilo, né, que é praticado por esses funcionários públicos. Ou vocês vão me dizer que a educação no governo Lula era uma maravilha? Eles ficaram 12 anos no poder. Por que ainda existe sem terra? Por que ainda existe sem teto? Haddad foi prefeito de São Paulo. Por que não reformou aqueles prédios para o pessoal sem teto morar? Por que o Lula não fez a reforma agrária? Aliás, nos governos Lula e Dilma, uh, as terras entregues em reforma agrária não chegaram a 20% do que os outros governos fizeram, principalmente Fernando Henrique. Por que não? Porque isso é massa de manobra. Gente, a gente tem que entender isso. E outra coisa que eu queria falar com relação ao atentado ao Jair Bolsonaro. Tá? Já não é a primeira vez que o pessoal está metido e a esquerda está metido nesse tipo de coisa. Tá? Eu posso citar aqui uma lista gigantesca de acidentes que favoreceram a eles, né? Uma penca, uma penca, uma penca. Mas não vou citar, tá? Mas é muita coincidência. Você pega um pedagogo formado nessas escolas de pedagogia, que eu já falei em outro vídeo, eu não consegui assistir 2 aulas de tal tamanha doutrinação que era feita neles. Um cara que não tinha endereço fixo, um cara que era contra Bolsonaro explicitamente, pró-Lula,
4 advogados, jatinho para advogado, médico de graça para fazer um laudo. Meu, vê se você consegue advogado de graça ou médico de graça. Não consegue. Não consegue. Esse episódio do ataque ao Bolsonaro ainda vai render muito pano para manga. Mas só um aviso: ele não diferencia em nada do caso da Marielle. Tá? Vocês acreditam que a Marielle morreu por um ideal? O Bolsonaro quase foi morto por um ideal. Tá? Então não tem diferença nenhuma. A única diferença do escândalo todo é que a esquerda gosta de fazer festa até enterro, como o Lula fez com a mulher dele. Então, fizeram festa em cima da Marielle. Já os conservadores não, eles querem a verdade. Tá? Eu vou deixar aqui no final o videozinho do... Videozinho não, a live do Bolsonaro no hospital, para vocês verem que ele não é nenhum demônio. Tá? Ele é um ser humano, pai de família, 60 anos, né? Tem 6 filhos e uma enteada. E aquele pessoal que está alagando o Facebook, coisas dizendo que tinha que ter morrido, por que que não morreu, dar um tiro nele. Eu só faço uma pergunta: e se fosse um parente seu? Você ia falar a mesma coisa? Se você que falou isso, se eu falasse, tomara que você morra, tomara que você tome um tiro na cabeça, eu vou estar sendo um ser humano decente? Eu acho que não. Então, pessoal, vamos parar para pensar, tá? Acreditem menos em televisão de novela, se instruam, tá? Deixem de ser vaquinha de presépio, de movimentos minoritários, porque o único movimento minoritário que eu não vi até hoje foi o movimento contra crianças, por exemplo, com síndrome de Down, né? Por que não? Crianças com câncer. Para isso não tem movimento, né? Para quê? Eles não são minoria. E, aliás, mulheres, parem com essa bobagem de ser minoria, vocês são maioria, tá? E tomem cuidado com quem vocês se aliam, porque vocês vão perder cada vez mais espaço na sociedade. E eu já comentei sobre isso no outro vídeo. Tá? Então, fiquem com o vídeo. Um grande abraço a todos. Se der, inscrevam, deixem seu like, comentário. Façam o que vocês quiserem fazer. Tá? Um grande abraço. Pode falar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações de confiança. Um abraço todo especial para minha querida Juiz de Fora. Fui muito bem atendido na Santa Casa local. Sabemos do trabalho maravilhoso que essas Santas Casas fazem pelo Brasil. Vocês salvaram a minha vida. Estou no momento em São Paulo,
Foi uma facada. No momento eu achava que tinha sido um soco apenas na boca do estômago. E o tempo foi passando e vimos que algo era mais grave. Agradeço a equipe da Polícia Federal, que por lei nos acompanha, pela presteza como me conduziram ao hospital. No local, uma cirurgia de emergência que durou aproximadamente 3 horas. Onde 2 litros de sangue foram drenados. Mas a questão atual que está em jogo não é o meu futuro. Vivemos um momento que vai estar em jogo é o futuro de 200 e poucos milhões de brasileiros. Um pouquinho lá fora também. Para onde está partindo o Brasil? Eu dou graças a Deus por ter chegado onde cheguei. Como eu disse, ou vinha dizendo em palestras, ao longo de 3 anos, onde eu adotei aquela máxima que seria a nossa bandeira. Peguei um versículo bíblico, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer que eu mostre aqui embaixo? Não, não mostra não. Bem, está em jogo no momento. É o futuro de todos vocês que estão aí. Até de você que apoia o PT. Você é um ser humano também. Eu vejo muito petista mudando de lado. Mas vamos lá. Isso, no Brasil, é o jogo do poder. É o domínio de uma nação. Então serei breve. O PT surgiu em 80, num período que eles diziam que era ditadura militar. Onde em ditadura surgiu um partido político, qualquer que seja. Sempre foi um partido único, mas o que interessa no momento? Faça uma reflexão. Eu aprendi cedo, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul, com o Major Homério, subcomandante, quando tinha um problema com um subordinado meu. Eu estava possesso da vida. E ele, o Major Homério, que é vivo até hoje, eu era segundo-tenente, falou: tenente, deixa eu tomar uma decisão contra esse subordinado, se coloque no lugar dele. Eu saí dali, algumas horas depois eu voltei, e a minha decisão foi o contrário. O que eu peço para vocês? Se coloquem no lugar, se coloquem no lugar do presidiário, que está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico, junto a ditaduras do mundo todo que se autoapoiam, em especial em Cuba. Você aceitaria passivamente, bovinamente, ir para a cadeia? Você não tentaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o plano B se materializar numa fraude não favorável ao Lula, né? Ou melhor, favorável ao Lula. Temos eleições agora.
Quando eu vi a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, eu pensei comigo mesmo, não podemos esperar 2018 porque o Lula vem candidato. Eles não vão sair mais daí. Olha como é que está o Brasil. Por onde estamos indo, em todos os aspectos, sem exceção. E eu sempre costumava dizer, e falo ainda, que tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Daí sozinho em casa, resolvi, eu vou vir candidato em 2018. Mas eu preciso de um partido político. Não vou ter apoio quase nenhum da imprensa. O partido político vai ser um partido pequeno, que os partidos médios e grandes fazem seus negócios. Não vou ter tempo de televisão. Se crescer um pouquinho em pesquisa, vão tentar me destruir. Eu segui essa ideia. Vou embora. Em 2015, aproveitei um projeto em andamento na Câmara e emendei-o. Conseguimos o voto impresso, que era a única garantia que nós teríamos em 2018. Dizer que quem votou no João vai contar para o João. Quem votou na Ana ou na Maria vai para Maria. Dilma Rousseff vetou o nosso projeto. Vetou o nosso projeto. Nós derrubamos o veto. Não podemos deixar de esquecer que em 2014, em Quito, eu não vi isso na imprensa brasileira, pode ser que tenha sido publicado em algum outro jornal por aí, Dilma Rousseff em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Vamos em frente. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal acolheu uma ação da senhora Raquel Dodge contra o voto impresso. É lamentável porque a frase de maior força na argumentação da senhora Raquel Dodge era de que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não temos qualquer garantia nas eleições. Mas agora o que é muito importante para vocês. O PT não esconde o que faz mais. Por favor, leiam 2 documentos apenas. Primeiro, o caderno de tese do PT de 2015, na Bahia. E depois o outro documento, a análise da conjuntura de 2016. Está na página do PT. Ninguém está inventando nossa. Eu quero me referir agora aos jornalistas do Brasil. Ninguém mais do que eu tem consideração para com vocês. Se vocês lerem com atenção os 2 documentos, entre outras barbaridades, vocês vão ver lá claramente escrito que o PT vai buscar, sim, o controle social da mídia. Vocês vão perder a liberdade. Sei que nem todos têm hoje em dia, né? Mas quem tem alguma liberdade vai perder completamente essa liberdade. E mais, imagine, eles vinham explorando, né? Inventando narrativas a meu respeito. É igual lá atrás, quando descobriam a Polícia Federal fazia uma operação tal. Agora pega o Bolsonaro, e não pegava. Agora pega, não pegava. Agora é a mesma coisa. Pinta uma nova pesquisa do Datafolha. Pelo amor de Deus. O dono do Datafolha discutindo a sua pesquisa na Globo News. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação, realmente, não é perdendo o voto, é perdendo a fraude.
Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Jornalistas, pensem sobre isso. Eu quero eleger meus amigos, deputados federais. Vocês lembram quando eu falava lá atrás, né? Ninguém queria aprovar projeto. A imprensa malha a mim, desce o cacete em mim. Nunca aprovou projeto nenhum. Não produz nada no Congresso. Mas tudo bem, vai em frente. Para eu conseguir aprovar o voto impresso, eu batia nas costas, deputado por deputado. Você acredita no voto eletrônico? Muitos diziam, se você não acreditar, você não estaria aqui. E para presidente? Eu não sei. Qual o grande argumento que eu usei para basicamente, se eu não me engano, segundo o Espiridião a mim, que me ajudou muito nesse projeto de Santa Catarina. Um abraço para o Espiridião a mim, estou com saudade de você. Nós tivemos, se não me engano, 443 votos para derrubar o veto. Isso é quase unanimidade. Nós derrubamos esse veto e o argumento que eu usava, eu falava, deputado, pode ser, em tese, que em 2018 não apenas tenhamos o voto fraudado para presidente, temos também voto para deputado federal. Porque, da mesma forma, na maioria das sessões do Brasil, quem aparelhou o TSE, com todo o respeito que eu tenho aos senhores ministros, que não têm conhecimento de informática. Não é porque a pessoa é ministro, sabe de tudo. Eu falava para eles, o TSE, desses programas, né? Pode inserir, via fraude, uma média de 40 votos para o PT. Para o PT. Na maioria das sessões do Brasil. Vamos fazer uma bancada enorme de parlamentares. Enorme. Além de possivelmente ter o presidente lá. Acabou, meus deputados. Em grande maioria tem um profundo respeito e consideração, independente de partido. Delegado Daniel Mauro, amigo lá do Pará, delegado Valdir. Eu não vou falar muito, que eu vou esquecer nomes aqui. Onyx Lorenzoni. Se essa fraude se fizesse presente nessa tese minha, acabou a democracia. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso. Você não falou, vocês sabem. Assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula. E no minuto seguinte, nomeia o chefe da Casa Civil. Vocês aí da imprensa, você sabe quem vai ser o ministro das Comunicações? Frank Martins. Meus amigos das Forças Armadas, quem será o ministro da Defesa de vocês? Ou o nosso, né? Eu sei que tenho a consideração, o apoio de grande parte de vocês, não como instituição, Marinha, Exército, Aeronáutica, mas como amigos e cidadãos que vocês são, e mais do que o direito, né? Ter o dever de votar. Encerrando por aqui essa preocupação minha com as eleições. Eu espero daqui uma semana, se Deus quiser, estar em casa e conversar toda noite, durante o horário eleitoral gratuito, com vocês, que dá para nós juntos, salvarmos o Brasil. Nós não podemos continuar flertando com a Venezuela.
Olha o que está acontecendo com aquele povo. Aquele povo é vítima de um regime apoiado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL. Nós não podemos chegar ao nível que ele chegar. Então, meus amigos, eu muito obrigado. Retomando. 3, 2, 1. Meus amigos, desculpem-me pela emoção. Agradeço a todos vocês, tudo que fizeram por mim. Mas digo uma coisa muito importante. Quem mantém vivo aqui, obviamente, é Deus. E a família maravilhosa que eu tenho. Da pessoa da minha esposa Michele, da minha filha Laura, da minha enteada Letícia e meus filhos Flávio, Carlos, Eduardo e Renan. A família é a base da sociedade. Continuo pedindo a Deus força, sabedoria, para que, se essa for a vontade de Deus de fato, nós possamos juntos levar o Brasil para um porto seguro e colocar essa pátria maravilhosa no local de destaque no cenário mundial. E muito obrigado. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.